Boa noite. Me chamo Carlos. Moro no estado do Paraná, cidade de Ponta Grossa. E tudo o que será dito através desse relato é verdade. Quando eu era mais novo e minha mãe trabalhava para manter as necessidades da casa, eu passava boa parte do dia aos cuidados de meus avós. Meu avô, nessa época, gostava de mexer com canteiros de verdura e sempre me puxava para ajudá-lo com suas hortas. Eu carpinava e virava a terra. E meu avô ajeitava cada canteiro de uma forma diferente, para poder saber o que estava plantando em cada um deles. E logo depois disso, quando chegava a tarde, sempre nos reuníamos, eu e meus outros primos, para ouvir as histórias que meu avô contava. Sempre era uma festa no início, mas depois todos ficávamos assustados e pensativos em tudo que ouvíamos. O tempo foi passando e eu fui ficando mais velho, e com isso também fui fazendo novos amigos. Sempre aos finais de semana, eu visitava meus avós, mas não existia mais um interesse em ouvir as histórias que meu avô contava. E pouco a pouco, tudo aquilo que nos fascinava, quando éramos crianças, foi ficando para trás. Minha rotina era acompanhar o ritmo de meus amigos. Na maioria das vezes, estávamos em beiras de rio, pescarias e reuniões, onde tratávamos afazeres para nos ocupar. Com o tempo, fui me esquecendo de tudo, até que passei a não acreditar mais em lendas e coisas sobrenaturais. Então passei a achar que essas histórias eram contadas por pessoas mais velhas, somente para manter crianças dentro de casa, e também para não ficarem até tarde na rua. Meu avô sempre me aconselhava para não chegar muito tarde. Pedia para ter cuidado e para não abusar com essas coisas. Mas quanto mais ele me recomendava para ter cuidado, mas eu achava que todas essas histórias de lobisomem era loucura. E com isso eu dava risada, debochava e por muitas vezes até desafiava. Lembro-me como se fosse nos dias de hoje. Saí da minha casa e fui a um encontro de alguns amigos que moravam próximo à vila que eu moro. E quando faltava pouco para chegar até meu destino, da onde eu estava, eu conseguia ver que eles estavam reunidos na rua. E quando me aproximei, notei que eles estavam com semblante de assustados e comentavam sobre algo que tinha acontecido alguns dias antes. Então cumprimentei um a um e perguntei qual era o motivo de todo aquele alvoroço. Foi então que eles começaram a me contar, algo que me deixou pensativo. Eles falavam sobre um senhor de idade, conhecido por muitos como Seu Louro, que mora no final da rua. Esse senhor vivia de suas hortas de verdura e também da venda de ovos que vinha da criação de algumas galinhas que esse senhor tinha. Então eles me contaram que de alguns dias para cá, esse senhor vinha relatando que alguma coisa vinha acontecendo quase todas as madrugadas. Ele acreditava que poderia ser algum animal da mata que vinha adentrando com uma certa frequência o terreno que mora e que poderia estar vindo à procura de alimento. Umas 2 noites atrás, isso próximo às 2 horas da manhã, esse senhor foi acordado por barulhos nos fundos de sua casa. O que fazia barulho caminhou em direção ao galinheiro, fazendo o maior estrago e matando muitas de suas galinhas. Esse senhor, ouvindo todo o alvoroço, acabou se levantando e sondando pelo fresto da janela. E o que ele viu acabou o deixando com muito medo. Esse senhor conta que viu uma fera de pelagem negra e que parecia ter o corpo esquelético e era coberto por pelos. Tinha as pernas e patas traseiras alongadas, e sua cara era como a cara de um cachorro, com grandes dentes que se projetavam para fora de sua boca, olhos vermelhos como fogo e focinho alongado. Quando ouvi isso, não vou mentir, dei muita risada, e falei que só poderia ser coisa de sua cabeça, devido à idade que tinha. E como era sexta-feira, mudamos de assunto e começamos a tratar um horário para nos encontrarmos. Às sexta-feiras, o centro da cidade ficava agitado, e tínhamos o costume de ir nos divertir em lanchonetes e danceterias. Então, quando chegou o horário, nos reunimos e, como sempre tínhamos de costume, fomos a pé, e também voltaríamos a pé.
Depois de algumas horas na cidade se divertindo, e já perto das 3 horas da manhã, achamos melhor todos irmos embora, pois alguns amigos ainda tinham seu dia de trabalho a cumprir. O pessoal ainda estava assustado. A conversa era só sobre a criatura, que foi vista pela redondeza que moramos. Achamos melhor que só sairíamos da frente da casa de cada um quando já estivesse em segurança dentro de sua casa. E quando restou somente eu e mais um amigo, tive uma sensação ruim, que algo nos observava e nos acompanhava por um longo terreno baldio. Mas não dei muita atenção, pois achei que poderia ser algum cachorro que estava na mata. Chegamos até a casa de meu amigo, e como tratado ele entrou em sua casa, e eu continuei meu caminho até a vila que eu morava. Aquela sensação ruim só aumentava. Olhava para trás e não via nada. Cada esquina que passava olhava para a direita e para a esquerda, e a única coisa que via era uma densa cerração. Aquela sensação que eu estava sendo observado continuava ainda mais forte. Eu acreditava que era por eu estar caminhando sozinho pelas ruas. Não se ouvia nada, nem cães que quase sempre estavam a latir pela madrugada fora. Quando finalmente cheguei na rua em que eu morava, andei mais uns 100 metros e estava de frente com o portão da minha casa. E no momento em que eu caminhei até a porta, notei que meu cachorro estava coagido dentro de seu canil. E por ser um cachorro de porte grande e muito bravo, fiquei pensando o que poderia ter o assustado. Fui até o canil e o chamei por 3 vezes, e ele não saiu de dentro de sua casinha. Então comecei a sentir um forte cheiro, que parecia carniça. E não demorou muito para escutar algo nos fundos de minha casa. Minha casa foi construída nos fundos do terreno, e ficou um corredor entre a parede de trás e o muro. O que estava lá atrás estava bufando de raiva. Eu escutava o barulho como se estivesse tentando pular o muro para o outro lado. Então fui até o canto da casa, e quando olhei, eu vi algo que no mesmo momento me deixou com as pernas trêmulas. Era uma sombra negra, que tentava pular o muro. Aquilo não notou que eu estava ali. Foi então que meu cachorro começou a latir para mim, até parece que tentando me avisar. Fiquei olhando por um momento para meu cachorro, e quando voltei a olhar para os fundos da casa, aquela coisa já estava parada me olhando. Me lembro como se fosse nos dias de hoje. Aquilo tinha os olhos vermelhos como fogo, e estava em posição para me atacar. Foi quando aquilo começou a fazer alguns grunhidos e correu em minha direção, que eu consegui firmar as minhas pernas e corri até a porta de minha casa. Aquela coisa correu os fundos do terreno todo, e acabou se enroscando em uma cerca de arame farpado. Nesse momento fiquei parado na porta, que ainda estava trancada. Firmava meus olhos na direção em que aquele animal estava, e não ouvia nenhum barulho. Foi quando notei que por entre a escuridão dos fundos do terreno, tinha alguma coisa que se movimentava devagar. E para minha surpresa, vi aquilo dar alguns passos em minha direção e parou. Parecia que aquilo queria que eu a visse. A claridade da lâmpada da rua e a lua revelaram aquela fera. E era exatamente como o animal que vinha visitando a propriedade de seu louro. Então empurrei a porta da casa e ela se abriu. Eu vi o momento em que aquela fera se colocou sobre as patas traseiras e deixou à mostra todos seus dentes. Aquilo me viu como presa, e se eu não tomasse uma atitude rápida, algo muito ruim poderia me acontecer. Quando a fera investiu em minha direção, eu me joguei na porta de casa, que acabou se abrindo. Então vi que minha mãe tinha deixado a porta trancada, somente com uma tranca de madeira. Então no mesmo momento fechei a porta novamente, e minha mãe se levantou assustada, perguntando para mim o que tinha acontecido, e por que eu estava tão ofegante. Falei para ela que tinha acabado de ficar frente a frente com um lobisomem. Ela, assim como eu, também duvidou. Mas logo após falar isso para ela, a fera se jogou na porta por 2 ou 3 vezes. Nesse momento minha mãe se assustou. Se não bastasse a fera ter me atacado, começou a dar voltas pela casa. O mau cheiro começou a infestar todo o ambiente em que estávamos. Minha mãe sabia que o que estava do lado de fora não era um animal conhecido,
pois era totalmente diferente de tudo que já tinha ouvido. Aquela coisa sabia o que estava fazendo. Eu e minha mãe estávamos na sala de casa. Então minha mãe fez sinal para ficarmos quietos e apagou a luz. Eu escutava minha mãe rezando baixinho. Passado alguns minutos, escutei longe o alvoroço dos cachorros. Aí tive a certeza que aquilo já não estava mais em nossa propriedade. Então pela manhã minha mãe pediu para mim ir dar uma olhada em volta da casa. E tanto eu como ela vimos paredes arranhadas e pegadas ao redor da casa. Eu sabia que aquilo não eram pegadas de cachorro. Então, passado alguns dias, nos mudamos para outra vila, para não passarmos novamente pelo mesmo sufoco que passamos. Nunca contamos isso para ninguém, pois poderíamos ser taxados como loucos. E hoje, com meus 40 anos, afirmo que espero nunca mais encontrar aquilo novamente. E acreditem, só quem passa por esse tipo de sufoco acaba descobrindo que esse ser do inferno existe. Boa noite. Boa noite, família NS Oculto. E os abraços de hoje vão para Maílson Moura dos Santos e Lincoln Oliveira. Forte abraço, amigos. E também lembrando, se você não é inscrito no canal NS Oculto, inscreva-se, deixe seu like e não esqueça de estar ativando o sininho, assim você não perderá nenhum relato. E se você também quer receber aquele salve do canal, comente nesse relato e não esqueça de estar falando a cidade que você mora. Boa noite.